Bom dia, queridos. Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entregar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos, em Macapá, no centro. E vamos começar, como sempre, levantando um louvor ao nosso Deus pelo privilégio que Ele nos dá de poder ler a sua palavra, de poder estudar a sua palavra livremente no nosso país, publicamente. Isso é um privilégio, é uma bênção realmente de Deus para nós, e nós devemos nos alegrar nisso, devemos sempre ser gratos a Deus, porque Ele graciosamente nos permite estudar a sua palavra, pregar a sua palavra publicamente e sempre pedir também a Ele que nos abençoe, que nós não possamos ser negligentes com esse privilégio que nós temos, que nós possamos aproveitar as oportunidades para, de fato, proclamar as verdades de Deus e aprender da sua palavra. Então nós vamos começar orando e pedindo a Ele que nos abençoe. Oremos. Ó Deus, graças te damos pelo privilégio que nós temos aqui no nosso país de poder publicamente, ó Deus, estudar a tua palavra, pregar a tua palavra, compartilhar as verdades que o Senhor entregou a nós como um tesouro eterno, Senhor, como um bem absolutamente precioso. Muito obrigado porque é a tua palavra que revela, ó Deus, a tua vontade para os seres humanos. Muito obrigado porque o teu Santo Espírito que escreveu a tua palavra, que inspirou os homens que ao longo das eras, ó Deus, escreveram a tua palavra, ele também é capaz de nos abrir o entendimento e o nosso coração para que nós possamos entender, crer e acolher a tua palavra nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque isso é favor do Senhor por nós também. Queremos, neste momento, agradecer por este livro maravilhoso, o Evangelho de João, agradecer pelo tempo que o Senhor permitiu que estivéssemos debruçados sobre este livro, Senhor. Agradecer pelos grandes ensinamentos que o Senhor nos deu e provavelmente vai continuar nos dando até o dia em que nos reuniremos com o Senhor por meio deste livro. Muito obrigado. Queremos te pedir que o Senhor abençoe o teu povo com a tua palavra neste dia, ao redor deste mundo, ó Deus. E que, de fato, o teu povo tenha prazer na tua palavra, como é o teu desejo. Pedimos isso, rogando também que o Senhor esteja com os irmãos que estão enfermos, recuperando a sua saúde, tocando nos seus corpos, Senhor, restabelecendo os nossos irmãos. Rogamos por aqueles que estão tristes, necessitando de encorajamento, rogamos por aqueles que estão enlutados, que o Senhor seja com cada um, que seja sobre nós a tua bênção, ó Deus, como nós esperamos. É o que nós te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao último capítulo do Evangelho de João. Sabe que quando nós começamos, eu acho que foi novembro, se não me engano, eu cheguei a dizer para os irmãos, né? Bom, a gente vai, enquanto a gente escolhe a nossa revista, né? A gente vai fazer uma espécie de tour, né? Aqui pelo Evangelho de João. Não tinha intenção de percorrer o livro todo, mas foi o que acabou acontecendo. Viemos aí nesses meses percorrendo mais ou menos um capítulo por domingo e às vezes
gastando 2 domingos num capítulo. O fato é que hoje, não é, nós chegamos ao capítulo 21. Eu disse na semana passada que eu considero o capítulo 20 o capítulo mais importante do livro, porque é o capítulo que fala da ressurreição do nosso Senhor. E na semana passada nós percorremos aí as aparições de Jesus depois de ressuscitado, né, aos seus discípulos. E hoje nós vamos ver o último relato de João, que está aqui no capítulo 21. Vocês que fizeram as leituras da semana, vocês repararam, né? João, ele não destaca a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ele deve ter considerado que ao longo do livro ele já deu provas, né, suficientes, como ele mesmo diz, de que Jesus é o Filho de Deus. E ele vai dizer agora aqui, olha, se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Você deve pensar em livros, né? Nessa época aí, como aqueles rolos de pergaminho, uma coisa volumosa. Então, João usou aí de uma figura, né, para enfatizar que Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, muito mais do que estão descritos neste evangelho ou em Marcos, Lucas, Mateus, né? Essa é a ênfase que João quer dar. Ele deve ter considerado, como eu disse, que ele já havia dado, com os relatos que ele fez, provas suficientes da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que ele termina o seu livro com quase que uma biografia ou uma informação biográfica sobre o apóstolo Pedro e sobre ele mesmo, né? O apóstolo João, que cremos é o autor deste salmo. Vocês sabem que Pedro e João estavam entre os discípulos mais próximos de Jesus, né? Já falei isso várias vezes. Jesus tinha centenas de discípulos. Dentre esses discípulos, ele escolheu 2, que ele chamou de apóstolos, né? Os 12. Um deles era traidor, um deles, Judas, haveria de trair Jesus. Isso já estava designado por Deus desde toda a eternidade. E desses 12 apóstolos, ou talvez eu deveria dizer desses 11 apóstolos, 3 eram mais chegados a Jesus: Pedro, Tiago e João. Eles testemunharam vários daqueles eventos extraordinários, né? A pesca maravilhosa, como a gente chama, Jesus andando, né, por sobre as águas, a agonia na verdade, andando por sobre as águas. A gente dá um destaque porque Pedro, né, falou, ousou dizer: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo andando por sobre as águas. É por isso que eu destaco isso aí. Havia vários discípulos no barco, se não todos. Enfim, mas Pedro foi aquele que ousou e disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá contigo. E Jesus disse: vem, né? E está relatado isso aí. Nós vemos esses discípulos presenciando, ou pelo menos estando lá mais próximo de Jesus na agonia do Getsemane, na transfiguração. Então esses 3, Pedro, Tiago e João, né, estavam aí nesse círculo mais íntimo de Jesus. E João, não é, parece ser esse discípulo amado, esse discípulo que toma a liberdade de chegar bem próximo, quase, né, como diz o texto, recostado no peito de Jesus mesmo, lá na ceia, não é? Antes da crucificação de Jesus.
para perguntar quem era o traidor, esse discípulo amado é identificado como aquele que Jesus realmente, né, manifestou uma amizade, uma predileção mesmo, né? Aquele que tinha mais intimidade com Jesus. Ao fazer isso, Jesus não estava de forma alguma desprezando os outros discípulos. Vocês sabem que lá no livro de Apocalipse está escrito que nas portas da Nova Jerusalém estão os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. Claro que Judas não está aí, deve ser Matias, né? O 12º apóstolo, porque foi ele, segundo o Evangelho de Atos, que o Espírito Santo escolheu para tomar lugar no colégio apostólico, né? Após a morte de Judas, após, né, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, João ele não dá destaque à ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele destaca aí, não é, no encerramento do seu livro, esse episódio que nós vamos olhar com mais cuidado aqui hoje. Então, por favor, vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou ler, como sempre, no livro texto aqui da nossa classe. A versão que nós adotamos é a Nova Versão Transformadora da editora Mundo Cristão. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos," disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não," responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer," disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor," respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então, alimente meus cordeiros," disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor," disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então, cuide das minhas ovelhas," disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo." Jesus disse: "Então, alimente minhas ovelhas." Vou dar uma parada aqui. E como eu disse, nós temos aí essa nova aparição de Jesus. Vocês se lembram, na semana passada nós vimos que ele já tinha aparecido várias vezes, não é, para pessoas diferentes. E agora ele aparece aqui para um grupo relativamente grande, não é, dos discípulos, dos apóstolos. Nós temos aqui 7, né,
discípulos nesse episódio aqui. É mais ou menos aquele núcleo galileu, né? Vocês sabem que Jesus morava, né? José foi morar em Nazaré, cidade da Galileia, região mais ao norte lá da Terra Santa, lá da área lá que os judeus, os hebreus ocupavam na época, né? E vários dos discípulos que Jesus escolheu vinham dali daquela região, né? E eles estavam mais ou menos de volta aqui. Eu vou dizer uma impressão que eu tenho, né? Jesus, vocês viram, ele já tinha aparecido outras vezes, mas ele ainda não tinha, digamos assim, comissionado especificamente os seus discípulos. Os discípulos estavam assim meio que esperando, porque o próprio Jesus disse que eles deveriam esperar, né? Que eles receberiam o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre eles. E quando Jesus apareceu da primeira vez, quando eles estavam lá com as portas trancadas, provavelmente lá no cenáculo, onde foi a ceia antes da crucificação de Jesus, e Jesus apareceu para eles e disse assim: recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Então eles estavam meio que na expectativa, né, quais serão os próximos passos, o que é que vai acontecer. E quando você está esperando, não é, alguma coisa, quando você está esperando uma próxima etapa, você fica meio que, sei lá, perdido mesmo. Cá estavam os discípulos de volta, lá na beira da praia, talvez olhando, pensando, e agora? Qual é o próximo passo? O que vem daqui para frente? Jesus apareceu para eles, Jesus apareceu para um deles em especial, Jesus apareceu para as mulheres, essas aparições de Jesus, né? E a expectativa do que viria a seguir, e eles estavam ali meio que olhando o tempo passar. E Pedro, como sempre, né? Parece que agoniado, tomou uma decisão. Quer saber? Eu vou pescar. E aí os outros olharam e disseram: a gente vai também. Afinal de contas, a gente não tem outra coisa para fazer, né? Estamos aqui. E eles foram. E vocês viram o que aconteceu aí? Passaram a noite inteira e não pegaram nada. É inevitável a gente pensar que esse incidente foi programado por Jesus, né? Porque ele queria ensinar uma lição, não é, para os seus discípulos. E é muito interessante a gente observar que eles não pegaram nada a noite inteira, né? E quando eles já, ao amanhecer, muito provavelmente já retornando, não é, para a praia, eles se deparam com aquele homem lá, né? E que fala para eles, né? Vocês têm aí algum peixe? Né? Esse era o horário que os pescadores estavam voltando, né? Já com peixe, já para negociar, quem sabe. É impossível a gente não pensar num outro incidente que aconteceu no início do ministério público de Jesus, quando ele comissionou esses discípulos, quando ele chamou esses discípulos, e Pedro em especial. Eu quero convidar vocês a darem uma olhada, rápida olhada, porque vale a pena a gente ver isso. Lucas capítulo 5. Diz assim: estando à beira do lago, a partir do versículo 1, estando à beira do lago de Genezaré,
Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou às multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu acho maravilhoso esse contraste, esse paralelo, aliás, que a gente pode fazer aqui entre esses 2 incidentes. Vejam, um deles no início do ministério de Jesus, do ministério terreno de Jesus, e agora, aqui no capítulo 21, no final do ministério terreno de Jesus. As semelhanças são impressionantes. Uma noite inteira de trabalho e nada de peixe, não é? E então Jesus ordena, inclusive indicando o lugar onde eles deveriam pescar. Agora tem umas diferenças interessantes também, né? Vocês viram que aqui, nesse episódio de Lucas, pegaram muitos peixes e as redes não aguentaram. E eu acho que é o Charles Swindoll, se não me engano, que ele diz assim: olha, eu gosto de prestar atenção nos detalhes na palavra de Deus, porque se está na palavra de Deus, nada é casual, nada é incidental, nada está lá simplesmente por estar. João faz questão de mencionar para nós, aqui no capítulo 21, o número exato de peixes que eles contaram. 153 grandes peixes. E não era qualquer peixe, não. Nonato, que é pescador, né, Nonato? Nonato sabe diferenciar um peixe, né, de um peixe grande. Não poste foto no Facebook com qualquer peixinho, não, que o Nonato vai já acusar. Não é verdade? Eram peixes grandes. 153. E, no entanto, diz o apóstolo João, e, no entanto, a rede não se rompeu. Primeira coisa interessante da gente notar nisso é que o número exato de peixes, assim afirmado, em história a gente diz, né, essas informações assim detalhadas, dadas com convicção, são próprias de uma testemunha ocular. Vejam, eles tinham um negócio, eles tinham aí uma pequena, eram microempresários, né? Eles tinham uma pequena empresa de pesca, tinham pelo menos 2 barcos, alguns estudiosos acham que talvez eles tinham até mais. Eles eram sócios, Pedro, né? Provavelmente André, o irmão dele, e Tiago e João, juntamente com o pai, Zebedeu, eles tinham esse empreendimento de pesca lá. Eles entendiam desse negócio. E, obviamente, eles conferiram os peixes, porque devem ter entregue lá para os funcionários, para os responsáveis lá,
e havia na rede 153 grandes peixes. E, no entanto, a rede não se rompeu. Em contraste com o incidente lá do início, né, que as redes se romperam, aqui a rede não se rompeu. Eu acho essa história fantástica. Eu vejo um simbolismo aqui muito interessante. Foi a última vez, eu tenho certeza, que Pedro e os seus companheiros pescaram. E vejam que lá atrás, Jesus já havia dito naquela primeira pesca miraculosa: não temas, não tenha medo. Porque Pedro ficou tão maravilhado com o que tinha acontecido naquele primeiro incidente. Aquele incidente, aquela pesca maravilhosa que eles fizeram, autenticou a autoridade de Jesus no coração de Pedro. Ele entendeu que ele estava diante de uma pessoa santa. Tanto que ele disse: Senhor, afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador, eu não sou digno de estar junto do Senhor, de estar na sua presença. E Jesus respondeu para ele: não temas, não tenha medo. De agora em diante você vai ser pescador de gente. Vocês percebem o simbolismo maravilhoso aqui? Jesus já está ressuscitado, Jesus já apareceu aos seus discípulos, Jesus já avisou a eles do Espírito Santo que viria, que estaria com eles, eles não ficariam órfãos. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Os discípulos estavam meio que perdidos. O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer da vida? Jesus repete um incidente para confirmar, para deixar claro para eles que ele já tinha determinado o rumo da vida deles daqui para frente. Ele já tinha decidido como é que as coisas seriam. E vejam, o texto aqui de João faz questão de dizer para nós que eles sabiam que era Jesus, mas eles não tinham coragem de perguntar para ele. Ainda estavam maravilhados, era demais. Até porque Jesus, não aparecia e desaparecia. Apesar de ele já ter provado para eles que ele não era um fantasma, mas eles viram Jesus atravessar paredes. É muita coisa para uma mente humana assimilar. Vocês vão de convir, né? Nós também nos comportaríamos do mesmo jeito, com certeza. É muita coisa. E, no entanto, Jesus, aqui neste incidente, lá na beira do Mar da Galileia, ele reafirma para eles a sua autoridade, o seu poder. E ele, especialmente com Pedro, o comissiona. Como ele já tinha dito lá atrás, agora tu vai ser pescador de gente. Ele o comissiona a apacentar as suas ovelhas. Então é um episódio que eu acho fantástico, não é? E vale a pena a gente meditar e a gente pensar um pouco. Vejam, Jesus é o Senhor da história. Ele já tinha determinado todas essas coisas. Eu já falei para vocês várias vezes, Deus não pode ser surpreendido por nada. Ele é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Está bem claro na palavra de Deus. Claro, nós temos uma dificuldade de entender isso, afinal nós somos finitos. Nós não podemos compreender essa verdade em toda a sua
força, vamos dizer assim, tudo aquilo que ela significa. Mas nós precisamos crer, porque é o que a palavra de Deus diz. Claramente. Que Deus faz todas as coisas concorrerem segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é desde a eternidade passada. Nós precisamos entender isso. E agora Jesus reafirma para esses homens: a vida de vocês mudou. Pedro, a tua vida mudou. Se tu me amas, e Jesus dá aqui uma oportunidade para Pedro, apesar dele ter se entristecido, né, Pedro, mas Jesus deu aqui para ele, amorosamente, uma oportunidade para ele reafirmar por 3 vezes o seu amor a Jesus. Ele não negou Jesus 3 vezes. Então Jesus aqui lhe permite afirmar o seu amor 3 vezes. Tem uma questão com as palavras aqui, mas hoje em dia a maioria dos estudiosos, pelo menos dos estudiosos reformados, eles parecem se inclinar para aquilo que me parece é a verdade. Deixa eu explicar isso direito, peraí. Vou refazer minha fala. Primeiro deixa eu explicar as palavras, tá? Então você tem aí 3 vezes Jesus perguntando, tá, para Pedro se ele o ama, ou seja, se ele amava Jesus. Você tem no versículo 15, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes, né? Aí no versículo 15, tá? Aí tem a resposta de Pedro. No versículo 16, veja, Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Ok. Nessas duas perguntas que Jesus fez, o verbo para amar aí, que foi traduzido por amar, é agaparro. Você lembra do amor ágape, né? Ou agape, né? Que é a palavra grega que descreve o amor sacrificial, né? Que é o amor que Deus tem, não é, por nós. Esse aqui é o verbo, né? Agape é o substantivo, agaparro é o verbo, tá? E nas duas vezes, Jesus usou, na primeira vez que ele perguntou, na segunda vez que ele perguntou, ele usou esse verbo, agaparro. No entanto, quando Pedro responde, ele responde com uma outra palavra, que é filéu. E alguns tradutores, sobretudo antigamente, eles diziam que filéu é uma palavra que tem um significado, digamos assim, menos profundo, né? Como se Jesus tivesse perguntado: Pedro, você me ama? E Pedro tivesse respondido: Senhor, eu gosto de ti. Seria mais ou menos isso, né? Alguns até dizem isso. Mas, quando na terceira vez que Jesus pergunta, está lá no versículo 17, pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Aqui Jesus usou a palavra filéu. E Pedro mais uma vez respondeu com essa palavra, filéu. Agora, eu comecei dizendo que hoje em dia a maioria dos estudiosos tende a considerar agaparro e filéu como sinônimos. E nós temos boas razões para isso, certo? Você vê lá em João, capítulo 5, versículo 20, quero convidar vocês a irem comigo lá, tá? João, capítulo 5, versículo 20. Olha, a palavra de Deus diz assim, João 5, 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Veja, Jesus está falando aqui. O Pai ama o Filho. Pois bem, a palavra que foi usada aqui para amar foi filéu.
E vejam, essa palavra é usada para descrever o amor de Deus Pai para com Deus Filho. Então, não tem muito sentido você ficar falando, né, enfatizando essas diferenças, né, gramaticais, porque, obviamente, o amor que o pai tem pelo filho não é um amor pequeno, vamos dizer assim. Não é um amor de uma intensidade inferior, vamos dizer assim. Por isso, né, os estudiosos hoje tendem a considerar essas palavras como sinônimos. Tem um outro texto, João, aqui só para ficar no Evangelho de João, tá? Mas se você quiser, você pesquisa aí um léxico, um dicionário de grego neotestamentário, você vai encontrar muitas outras vezes em que essa palavra filéu ela aparece em contextos importantes como esse que eu estou dando para vocês. João capítulo 16. E agora é o versículo 27. João capítulo 16. É o versículo 27. Diz assim: aliás, não é 27, é 26, tá? Eu revelei teu nome a eles. Desculpa. Eu estou no capítulo errado. Agora sim. Achei. Diz assim, João, repetindo, João 16, 27, tá? João 16, 27, versículo 27, diz assim, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Jesus, de novo, falando aqui com os seus discípulos, ele diz, olha, o Pai ama vocês. Aqui também a palavra que foi usada é filéu, para descrever o amor de Deus por nós, né? Pelos cristãos. Então, alguém vai dizer que Deus nos ama menos, né? Ou com uma intensidade menor? Ninguém vai dizer isso, né? Por isso, cai um pouco essa argumentação de que Jesus está aqui jogando com as palavras, né? Nesse episódio aqui com Pedro, né? Você ainda vai encontrar gente que diz isso, mas a maioria hoje diz que não. Essas palavras são sinônimas, né? Jesus simplesmente quis, ao perguntar 3 vezes a Pedro, que ele afirmasse o seu amor por ele 3 vezes. E foi importante. Eu posso garantir para vocês que, pelo menos para Pedro, isso deve ter sido muito importante. E Pedro não entendeu. Claramente, Pedro não entendeu o que Jesus estava fazendo aqui. Mas, ao comissionar Pedro para apacentar as suas ovelhas, e Jesus já tinha feito isso antes. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus bendito, e Jesus respondeu para ele, olha, sobre essa pedra, o nome de Pedro é Petros, né? Significa um pedaço de pedra. Jesus disse, sobre essa rocha, que é a afirmação que Pedro fez, tu és o Cristo, filho do Deus bendito, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus ali comissionou a Pedro. Foi Pedro que abriu, digamos assim, as portas do reino dos céus para os judeus no dia de Pentecostes, quando ele pregou lá no livro de Atos. E só naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas por conta daquela pregação de Pedro, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, que não eram mais só os 12, tinha pelo menos umas 120 pessoas ali. Foi Pedro que abriu as portas do reino dos céus, figurativamente falando, para os gentios, quando ele pregou na casa de Cornélio. Vocês conhecem essa história também, o centurião Cornélio.
E ao dizer essas palavras, ao comissionar Pedro dessa forma, e ao fazê-lo afirmar o seu amor por ele, mais uma vez Jesus demonstra o cuidado que ele tem com os seus discípulos, com as suas ovelhas. E ele dá essa oportunidade para Pedro. E vejam, diante da afirmativa de Pedro, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Não pense que Pedro está aqui sem coragem. Pedro afirmou o seu amor por Jesus aqui. Tanto que ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro não está aqui fugindo da pergunta, gente. Não entenda errado isso. Vejam, se eu disser para minha esposa, ó, tu sabes que eu te amo, pode até ser que eu esteja fugindo da pergunta, se ela me perguntar isso, porque a minha esposa não é Deus. Ela não sabe todas as coisas. Vocês estão entendendo? Mas ao dizer isso, Pedro não estava fugindo da pergunta. Pelo contrário, ele está fazendo uma afirmação categórica. Ele está dizendo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E, de fato, Pedro iria provar o seu amor por Jesus. Não muito tempo depois. Isso está lá na frente. Nós vamos ver aqui. Então, ele ficou triste num primeiro momento porque ele não entendeu. Mas Jesus estava agindo com amor, com cuidado amoroso com o seu discípulo. Vamos continuar. Versículo 18. Jesus continua falando a Pedro. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Aqui, mais uma vez, é bom a gente lembrar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. João diz claramente aqui que Jesus estava indicando aqui o tipo de morte que Pedro iria sofrer. É a tradição da igreja que Pedro foi crucificado como o Senhor Jesus Cristo. Ele foi martirizado, provavelmente sob o imperador Nero, mais ou menos na mesma época que o apóstolo Paulo. Só que Paulo, porque era cidadão romano, ele foi decapitado. Essa era a pena, para os cidadãos romanos. Uma morte mais rápida, mas Pedro foi crucificado. Diz a tradição, é a tradição da igreja, nós não temos indicação histórica de que isso aconteceu mesmo, mas Pedro foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma maneira como Jesus morreu. João informa aqui que Jesus estava indicando para Pedro a maneira como ele iria glorificar a Deus. E vejam, seguir a Jesus envolve sacrifício. E, às vezes, o sacrifício da própria vida. E Pedro não foi o único. Aliás, ele não foi nem o primeiro, Ele não foi nem o primeiro. Estevão foi apedrejado. Leia o livro de Atos. Alguns de vocês, eu sei, já estão lendo, Estevão foi apedrejado. Tiago, mais tarde, foi morto à espada, provavelmente decapitado. Tiago, o irmão de João, o filho de Zebedeu. E dos 12 apóstolos, dos 11, vamos dizer, todos eles sofreram morte violenta. Todos eles foram supliciados. Bom, João aparentemente morreu lá na ilha de Patmos, mas ele foi torturado antes de morrer.
Ele sofreu. Então, seguir a Jesus, vejam, versículo 19 diz que Jesus disse para Pedro: siga-me. Então, seguir a Jesus envolve sacrifício. Tem uma música muito bonita, acho que é do Vencedores por Cristo, né? Que diz: seguir a Jesus é deixar as redes, é deixar o barco. Como eu disse, acredito que eles não voltaram mais. Nunca mais para aqueles barcos. Simplesmente não havia mais tempo. A obra a qual o Senhor Jesus os comissionou exigiu tudo deles. Absolutamente tudo. Por isso a música diz: seguir a Jesus é deixar as redes, é deixar o barco, é fazer-se de fraco para levar os fracos à verdade. É ser livre e cativo num amor mais ativo, é ter no coração a vontade de sempre, com amor mais ardente, seguir a Jesus. Seguir a Jesus é perder sua vida para encontrar vida plena. É abrir mão de tudo, ser servo de todos. Vale a pena. E é assim, de fato, que nós devemos encarar o servir a Jesus. Tem uma outra frase, eu não me lembro de quem é uma falha. Talvez eu deveria ter pesquisado isso, né? Mas é uma frase que eu acho muito interessante. Vir a Cristo não nos custa nada. Seguir a Cristo vai nos custar alguma coisa. Mas servir a Cristo nos custará tudo. Eu vou repetir. Vir a Cristo não nos custa nada. Seguir a Cristo vai nos custar alguma coisa. Mas servir a Cristo vai nos custar tudo. E nós devemos pensar, e pensar muito seriamente nessas palavras. Porque são palavras verdadeiras. Porque Jesus é o nosso Senhor. Já insisti e vou continuar insistindo muitas vezes com os irmãos sobre isso. Essa palavra Kyrios, que é a palavra que é usada, que é traduzida como Senhor, é a mesma palavra grega que era utilizada para descrever um senhor de escravos que tinha poder de vida e de morte sobre os seus escravos. E é a palavra que os escritores do Novo Testamento usam para se referir ao Senhor Jesus Cristo. E eles se designam a si mesmos como servos, doulos, que era a palavra também utilizada para um escravo. Por isso, algumas versões, inclusive essa que nós estamos usando aqui, eles optam por traduzir por escravos. E a ideia é essa mesmo. Jesus é o nosso Senhor. Em latim, o equivalente em latim é Dominus. De novo, um Senhor absoluto sobre todas as coisas da sua casa, com poder de vida e de morte, inclusive, sobre as pessoas. Isso é o que Jesus é. E nós devemos atentar para isso, nós devemos pensar muito, meditar muito, porque isso é o que o discipulado significa. Sacrifício, negação de si mesmo, mas recompensa, com toda certeza. Recompensa. Eu tenho certeza que mesmo pregado naquela cruz, Pedro não se arrependeu de ter dedicado a sua vida inteiramente ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o fato de ter sido acolhido por Jesus, depois de ter traído Jesus daquela maneira vergonhosa,
como Pedro fez. Mudou absolutamente tudo na vida de Pedro. E eu vou dizer hoje, finalmente, os versos finais da canção que Guilherme Kerr, maravilhosa, escreveu, descrevendo a trajetória de Pedro. Eu vou relembrar para vocês, né? Talvez vocês já esqueceram. Ele começa essa canção falando as palavras de Pedro: não te negarei, te seguirei até o fim. Nunca voltarei atrás, serei fiel, mesmo que todos venham fugir ou se arrependam de te seguir, Jesus, meu mestre, eu jamais te negarei. Então ele coloca as palavras de Jesus: ah, amado meu, como a peneira escolhe o grão, assim o mal te escolheu e o inimigo cobiçou teu coração. Mas roguei por ti, orei ao Pai, intercedi em teu favor para que tua fé não fosse em vão, valesse em tempos de aflição e suportasse a provação. Roguei por ti, roguei por ti. E aí ele começa a descrever Pedro. Jonas foi seu pai, Maria sua mãe, seu irmão mais novo, André, homem duro e firme em suas posições. Pedro, pedra, rocha e fé. Só certezas lá dentro de si. Segurança no crer e no agir. Declarou para espanto dos seus: és Cristo e Filho de Deus. Mas chegou o dia, e sempre há de chegar, valentia encontra o chão. Diante do Calvário, pondo-se a negar, não conhece o cidadão. Só tristezas lá dentro de si. Como quem quer chorar e sumir. Pranto amargo, pois se arrependeu. Rompeu, a rocha cedeu. Finda a tempestade, morto o Salvador. Volta Pedro às redes, ao mar. Eis que lhe aparece vivo seu Senhor. Pedro, eu vim lhe perdoar. Vem, meu povo alimentar, meu rebanho apacentar. E é impossível a gente não pensar, quando a gente se volta para esse texto, nas palavras que o próprio Pedro escreveu. Eu quero convidar vocês a darem uma olhada comigo na sua carta, primeira carta de Pedro. Vá comigo, por favor, rapidamente. Capítulo 5. Olha o que Pedro escreveu aqui para os presbíteros, né? Os líderes das igrejas às quais ele destinou a sua carta. Ele diz assim: e agora, capítulo 5, tá, gente? Versículo 1. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo. Observe, ele enfatiza o fato: eu sou uma testemunha ocular do sofrimento de Cristo. Eu vi o sofrimento de Cristo. E também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de, olhem, servir a Deus. Eu creio que Pedro jamais esqueceu. É possível mesmo diariamente, na sua luta, que é uma luta diária para apacentar o rebanho de Deus, ele se lembrava das palavras do Senhor Jesus. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas como eu mesmo cuidei de ti. Faz pelas minhas ovelhas o que eu fiz por ti. E ele diz aos seus companheiros, aos seus companheiros de jugo, porque é um jugo.
Apacentar o rebanho de Deus não é fácil. A profissão mais difícil do Brasil não é ministro da Economia, não é presidência da República. Tem gente que não gosta que a gente fale de profissão de pastor, né? Pastor como profissional. A ocupação, se você preferir. O ponto aqui não é esse. Não há nada mais difícil do que você pastorear o rebanho de Deus. Porque o que é exigido de quem faz isso, queridos, é simplesmente ser como Jesus. Se sacrificar como Jesus. E isso é muito importante que a gente lembre. Porque talvez você vai dizer, bom, não é comigo, porque eu não sou pastor. Deus o livre, nunca quis ser pastor. Você é pai, querido. Você tem umas ovelhas aí dentro da sua casa. Uns pequeninos. Uma parcela, ainda que pequena, do rebanho de Deus, sob seus cuidados. Se você é pai, querido, você é pastor. Você precisa se atentar para isso. Você precisa apacentar os seus cordeirinhos. Não terceirize isso, não entregue isso para a igreja, não. Aproveite esse momento que nós estamos vivendo, querido. Se você não estiver aproveitando esse momento que nós estamos vivendo para você apacentar os seus dentro da sua casa, querido, você vai desperdiçar tudo que Deus está querendo nos ensinar neste momento. Porque simplesmente a igreja agora, o staff da igreja, o pastor da igreja, está limitado pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas você pode e deve apacentar o pequeno rebanho que Deus colocou dentro da sua casa, sob a sua responsabilidade. Os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus, são herança do Senhor para nós. De novo, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas nós devemos fazê-lo e nem é esperando a recompensa, diz Pedro. Nós devemos fazê-lo porque simplesmente nós queremos agradar, nós queremos servir o nosso Senhor. Por isso nós devemos fazer. Então atente para isso, preste atenção. Porque ao sacrifício mesmo da nossa própria vida, nós precisamos realizar isso. Tem tanta coisa que eu poderia dizer aqui, mas eu vejo aqui, olhando aqui no relógio, já são 10h27, a nossa hora correu, como sempre, bastante. Mas eu poderia dizer muito mais coisas aqui. Desse negar-se a si mesmo. Desse tomar a sua cruz. E seguir a Jesus. Seguir a Jesus em tudo. E veja, mais uma vez eu vou dizer porque é importante. Às vezes eu me preocupo. Eu gosto muito daquela canção Jesus Me Ama Tanto, tá? Eu vou fazer uma crítica a nós, não à canção. Porque nós, às vezes, esquecemos algumas coisas. Mas tem um vídeo muito bonito. Os meninos aqui em casa, eles gostam de ver, né? O vídeo que foi feito com as crianças cantando essa música. Jesus me ama tanto, tanto, tanto que deu a sua vida por mim. Tudo verdade. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Está lá, está escrito. Mas é bom a gente não esquecer que o mesmo evangelho de João diz que o Filho também se entregou por amor ao Pai. Jesus disse isso, meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. O meu Pai me deu essa missão e eu, alegremente, é isso que Jesus quer dizer, aceitei essa missão. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a dou. Eu recebi esse mandato do meu Pai e eu vou cumprir.
Porque eu e o Pai nos amamos desde antes da criação do mundo. É bom a gente não esquecer disso. É bom a gente não esquecer que tudo, na realidade, tem a ver com a glória de Deus. Está nos catecismos antigos, né? No breve catecismo, no catecismo de Westminster, do grande. Qual é a finalidade do homem? É a primeira pergunta, se não me engano. Dar glória a Deus. Glorificar a Deus. Então, Jesus morreu em primeiro lugar para dar glória ao próprio Deus. Para nos possibilitar que nós sejamos salvos e, como salvos, possamos dar glória ao nosso Deus. Então, queridos, exige sacrifício. Exige sacrifício. Você está tendo dificuldade para acordar seus filhos de manhã para fazer as atividades que a igreja está dispondo para você? Bem-vindo ao clube. Parabéns. O clube do sacrifício. E maior vai ser o prejuízo para você se seus filhos se acostumarem a dormir até tarde no domingo, quando a gente voltar. Eu tenho vários amigos com quem eu converso, eles não são crentes, com quem eu converso sobre a Bíblia. Normalmente eles vêm me perguntar alguma coisa, eu aproveito a oportunidade. E eu sempre falo para eles, olha, se você quiser, se você tiver interesse, todo domingo de manhã a gente se reúne lá na minha igreja para estudar a Bíblia. Tudo isso que eu estou te falando aqui, a gente estuda com mais propriedade lá. Se você quiser, você pode ir lá. Você tem filhos? Leve seus filhos lá. Ah, que legal, Joel. Que horas começa? 9 horas da manhã. Normalmente faz uma cara assim. Aí diz, olha, vou te falar com toda sinceridade. Eu trabalho de segunda a sábado. Domingo é o único dia que eu tenho para mim. Normalmente é que eu escuto. É o único dia que eu tenho para mim. E às vezes nem é verdade. Mas enfim. É o único dia que eu tenho para mim, para dormir até mais tarde. Mas, como eu vou dizer de novo, são pessoas que não conhecem a Jesus como nós conhecemos. Eu confesso para vocês, eu acho muito triste quando eu ouço um crente ou alguém que se diz crente dizer uma coisa dessa. Porque é bom sempre a gente lembrar que se nós não estamos obrigados a guardar o sábado, e eu realmente acredito que nós não estamos obrigados a guardar o sábado, nem o domingo, o princípio bíblico permanece. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas tenha um tempo de descanso. Assim como o Senhor, que não precisava descansar, descansou para nos dar o exemplo. E graciosamente nos deu este dia. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem, aliás, que há países no mundo ocidental que o domingo já é dia como outro qualquer. É ou não é verdade? Até as repartições públicas todas abrem no domingo, tudo funciona normal. Países que inclusive já foram cristãos e que até nominalmente ainda se dizem cristãos. A maioria das pessoas daqueles países ainda se diz cristã, muitas vezes. Embora o número de sem religião cresça, de ateus também cresça. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma oportunidade. Normalmente as pessoas ainda respeitam. No serviço público, sobretudo. Mas também muito na iniciativa privada. Nós ainda temos essa oportunidade. Mas é impressionante. Cada vez mais parece que as pessoas não estão atentas para isso. Não estão ligando para isso. E isso não é nada, queridos. Isso não é nada perto do que Pedro passou, do que Paulo passou, do que muitos dos nossos irmãos, agora mesmo, nos países perseguidos,
onde o cristianismo é perseguido, passa. Eu tenho que fazer essa exortação com vocês. Eu tenho que fazer porque isso é importante. Sobretudo vocês que têm filhos pequenos. Eu tenho insistido nesse ponto e eu vou continuar insistindo. Isso aqui é um perigo. Eu falo. Muita coisa boa, muita coisa interessante, mas também tem muito veneno aqui. Muitas vezes sendo aí inoculado dentro do seu filho, dentro da sua casa. O seu filho não está seguro dentro da sua casa. Se você não estiver agindo como aquele que deve apacentar os cordeirinhos, o rebanho de Deus, se você simplesmente larga um celular, um smartphone na mão do seu filho, conectado à internet, e nem sabe o que ele está fazendo lá, você não está apacentando as ovelhas do Senhor como você deveria fazer. Você está sendo negligente. Dá trabalho? Dá trabalho sim. Tenta tirar o celular de uma criança que está acostumada. Aliás, os berços já estão vindo com espaço para o tablet. Vocês devem saber disso, né? Tem alguém que comprou berço recentemente? Olha na internet. O smartphone virou a grande babá eletrônica agora. É baratinho, não custa nada. Só coloca lá na internet. A criança passa um tempão vendo esses vídeos. Alguns são interessantes, né? Os meninos daqui de casa também assistiam e assistem às vezes. Mas tomem cuidado. Ah, não, ele tá ouvindo 3 palavrinhas. Tá bom, tá ótimo. É evangélico. Ah, é evangélico. Acontece que se o seu filho passar, não importa a idade que ele tem, muito tempo nisso, depois vai ser mais difícil para você. Controlar isso aí. Essa é a hora da gente perder a audiência. Já começou. Mas eu tenho que dizer isso. Dá trabalho. Você vai ter que negar a você mesmo. A hora que você quer descansar, a hora que você quer paz, né? Você quer sossego. A última coisa que eu quero agora é ter que chamar a atenção do meu filho. Quantas vezes a gente vê nas igrejas, nas nossas igrejas, muitas vezes, porque ainda há uma sobrecarga imensa sobre as mulheres, sobre as mães na nossa igreja. São elas, muitas vezes, que tendo que trabalhar fora ainda, algumas trabalham fora, talvez maioria até, mas são elas que se encarregam de muitas tarefas com relação à educação dos filhos. Não só a educação secular, também a educação cristã. Não é elas que põem os filhos para ver o videozinho da tia de Leusa. São elas que sentam lá para cantar. Onde está o pai? Onde está o pai dessa criança que não pode sentar lá e cantar com a criança? A criança é inteligente, a criança está vendo. Quando você se comporta dessa maneira, querido, a mensagem que você está mandando para o seu filho, sabe qual é? Um dia você vai ser tão ocupado quanto eu, meu filho, que você não vai precisar sentar para ler a Bíblia, para ouvir uma palavra. Dá para imaginar, eu consigo imaginar o diabo sussurrando no ouvido do seu filho que está crescendo. Um dia eu vou ser tão ocupado quanto o papai que eu não vou precisar sentar aqui e ouvir o tio ou a tia da igreja. E, no entanto, Jesus vai continuar dizendo para você: apacenta as minhas ovelhas. Os nossos pequeninos
estão se perdendo. Então nós devemos atentar para isso. E olha, meu querido, alguém, talvez um hipercalvinista vai dizer, mas isso aí está na mão de Deus, é Deus que sabe. Meus filhos já estão crescidos, eles já sabem o que é que eles vão fazer da vida deles. Querido, preste atenção. De fato, está tudo na mão de Deus. É Deus que sabe de todas as coisas. É Deus que conhece o futuro. Mas se há alguma coisa desse tipo esperando por você lá na frente, que Deus o abençoe, para que você possa sentar a cabeça no travesseiro de noite e dizer: eu estou com a consciência limpa, tranquila. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Deus o abençoe para que você possa dizer isso. Não é fácil. Não é fácil educar os filhos. Não é fácil apacentar os cordeiros de Deus. Sempre tem aquela ovelha que é mais afoita, aquela que quer andar fora do aprisco, obstinada. Mas há, sim, recompensa, há compensação. A paz de espírito é uma delas, que só Deus pode nos dar. Portanto, nós devemos atentar para isso e fazer sacrifício. E eu vou dizer de novo, esse sacrifício, isso que eu estou chamando de sacrifício aqui, talvez eu nem deveria chamar. Você lembra, né, como é que o autor de Hebreus, ele exortando aqueles irmãos lá, depois de dizer, olha, vocês já perderam os bens, alguns de vocês já foram presos, ele simplesmente termina a argumentação dizendo, olha, mas vocês estão vivos ainda, a cabeça de vocês ainda está sobre o pescoço de vocês. Literalmente é isso que ele diz lá, olha, na luta de vocês ainda não chegaram até o sangue, não. Nós precisamos atentar para isso e fazer sacrifício. E não importa quantos anos tem o seu filho. Se o seu filho ainda está aí na sua casa, se ele ainda depende de você de alguma forma, coloque as regras. Diga como é que as coisas têm que ser. Aponte o norte. Seja uma bússola segura. Diga para ele o que é ser um filho de Deus. Diga para ela o que é ser um filho de Deus. Uma filha de Deus. Esse é o nosso papel. Isso é o que nós devemos fazer. Estamos chegando ao final da nossa meditação de hoje. Vamos falar de João agora, né? É muito interessante isso aqui também. Eu vou começar no versículo 19. Jesus disse isso, voltando para João 21. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse a Pedro, siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? É muito interessante esse episódio. Primeiro, João. Vamos pensar em João. Jesus levanta, diz para Pedro, olha, Pedro, siga-me, venha comigo. Eu não sei o que é que João pensou. Será que ele pensou que Pedro iria com Jesus ali, né? Eu acho que foi até um instinto, né? Ele levantou, talvez pensando que, bom, é para Pedro, mas é para todo mundo. Afinal, era assim.
Jesus às vezes falava com Pedro, mas estava falando com todo mundo. Mas Pedro, aparentemente, ele entendeu o que Jesus estava falando. Logo, tanto que ele se volta, vê João e diz assim, e esse aqui, o que vai acontecer com ele? E aí Jesus responde, dentro da mesma conversa ali, que talvez os outros não estavam entendendo muito, né? Se eu quiser que ele permaneça vivo, por isso que a gente acha que Pedro sabia que Jesus estava falando que ele iria morrer mesmo, né? Como Jesus tinha morrido. Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga. Aí, João coloca uma nota aqui de algo que é bem humano, né? É bem parecido com o que acontece hoje em dia. Acontecer naquela época e acontece hoje em dia. As pessoas ouvem ou leem a palavra de Deus e aí ela já faz uma interpretação em cima daquilo que foi dito. Então, começou a se espalhar entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. E, de fato, aparentemente, João foi o último discípulo a morrer. Ele deve ter morrido por volta do ano 100. Então, dá para a gente imaginar, porque as pessoas também não imaginavam que Jesus ia demorar tanto tempo para voltar, né? Então, de repente, chegava a notícia, olha, Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus foi morto, né? Olha, fulano foi morto. Olha, fulano foi morto. Todo mundo começou a morrer e João foi ficando. Depois Paulo, depois Pedro. E aí começou a se espalhar aquela ideia. Ah, mas lembra que Jesus falou que ele ia ficar vivo até quando ele voltasse? Veja, João deve ter escrito 90 antes de Cristo. Desculpa, depois de Cristo. 90 depois de Cristo. Esse evangelho. Foi o último evangelho que foi escrito. E João faz questão de colocar as coisas aqui nos seus devidos lugares. Ele faz questão de dizer, não foi isso que Jesus falou. Como é que a gente combate as fake news no que diz respeito à palavra de Deus, pessoal? É muito simples, é só você ver o que a palavra de Deus diz. Então, João diz claramente, não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Então vejam, Jesus fez uma pergunta, né, retórica, como a gente diz, enfatizando a sua autoridade de decidir quem vive e quem morre. Ele não estava dando uma garantia aqui de que João não morreria. Tanto isso é verdade que João morreu antes da volta do Senhor. Claro, tem teólogos que dizem, mas João viu Jesus, né, no livro do Apocalipse, lá nas visões do Apocalipse, ele viu Jesus, né, ele viu a volta de Cristo. Ok, pode ser que Jesus tenha se referido a isso, mas eu vou ficar com o que João diz aqui, porque isso é importante. Não coloque palavras na boca de Jesus. É isso que João está dizendo aqui. E ele vai repetir a mesma coisa lá no Apocalipse. No final do livro. Ele vai dizer isso. Eu vou levar você lá, porque é importante esse ponto, tá? Eu pelo menos considero importante. Vá comigo para Apocalipse, capítulo 20. Aliás, eu lembrei disso agora, tá? Então, vou demorar um pouco para achar o texto aqui. 22, 18 e 19. Tá aqui. Diz assim, João, fechando o livro de Apocalipse, tá? O mesmo autor aqui do Evangelho, fechando o livro de Apocalipse, ele diz assim, declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará as pragas a essa pessoa
que estão descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Então, de novo, João está alertando a todos nós. Nada acrescente à palavra de Deus e não tire nada da palavra de Deus. Então, esse aqui é o princípio, tá? Aqui, né? E a ilustração desse princípio está aqui no Evangelho, é isso que nós acabamos de ler. Não, Jesus falou que ele não vai morrer até que ele volte. E João diz, não foi isso que Jesus falou. Ele fez uma pergunta. Se eu quiser que ele permaneça até a minha volta, o que isso tem a ver com você? Pedro, você vai me seguir. Vocês estão entendendo? Então vale a pena a gente reter este princípio. Há muitos pregadores aí, sobretudo agora, em tempos de internet, que você está com muito tempo livre, será? Né? E que você está aproveitando esse tempo livre para estudar a palavra de Deus, será? Cuidado! Cuidado! Olha, você tem isso aqui na mão, é um tesouro eterno, foi dado para você, que privilégio que nós temos. Nós temos em português boas traduções, nós temos bons comentários de pessoas dedicadas à palavra de Deus, de pessoas que levam a sério a palavra de Deus, que acreditam que a palavra de Deus se interpreta a si mesmo, que acreditam que passagens obscuras são esclarecidas na própria palavra de Deus por meio do exame de passagens mais claras. Que acreditam que você não pode construir toda uma teologia em cima, às vezes, de um versículo da Bíblia. Nós precisamos atentar para isso, prestar atenção e tomar cuidado com o manuseio que a gente faz da palavra de Deus. Vale a pena a gente lembrar sempre do nosso lema, do lema da Igreja dos Irmãos. A Bíblia, toda a Bíblia, e nada além da Bíblia. Vale a pena nós retermos esses princípios que estão no nosso lema, para que nós não caiamos no erro. E está cheio de operação do erro, infelizmente, no mundo hoje. De forma que está cada vez mais difícil a gente se identificar como cristão evangélico, como cristão evangélico reformado, porque há muitas pessoas que estão usando esses mesmos rótulos e pregando uma coisa totalmente diferente, que não é o Evangelho de Deus. Portanto, nós precisamos prestar atenção, estar atentos para isso. Finalmente, a conclusão do livro. Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que o seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Esse é o discípulo que viu essas coisas. Eu vou repetir isso. Como disse Paulo, a mim não me desgosta. E é para a segurança de vocês que eu repito sempre as mesmas coisas. As alegações cristãs não são nem um pouco diferentes do processo que nos leva a crer nelas do que o processo que é utilizado nos tribunais do mundo ocidental todo. Levantamento de testemunhos, comparação de testemunhos para que a verdade seja estabelecida. Chama a testemunha, é uma testemunha idônea, o que é que ela viu? Se nós estamos errados ao crer em Cristo por acreditar nesse testemunho aqui, todo o sistema legal do mundo ocidental está errado também, porque nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Nós temos essas testemunhas oculares, essas testemunhas que viram isso, que sabiam que estavam falando a verdade, que não estavam delirando, que não estavam tendo uma alucinação coletiva. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios. Depois desse episódio aqui,
Muito provavelmente aqui mesmo nas montanhas da Galileia, Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas e depois ele pega o colégio apostólico, vai até o Monte das Oliveiras e finalmente foi assunto ao céu, isto é, ascendeu ao céu em corpo. Eles o viram enquanto ele subia. Ele não desapareceu simplesmente como um fantasma. Vejam, isso é muito interessante, vale a pena a gente observar. Jesus ascendeu ao céu, os pés dele se despregaram do chão e ele simplesmente subiu. E os discípulos ficaram olhando até ao ponto em que as nuvens o encobriram. Isso aí é um golpe de morte naqueles místicos que dizem que Jesus, na verdade, nunca foi humano, propriamente dito. Que ele sempre foi uma espécie de fantasma. Ele sempre teve um corpo que era, enfim, só energia pura. Nada disso. Ele foi assunto ao céu, ele subiu até ao ponto em que os discípulos não o enxergaram mais. E os anjos disseram para esses discípulos, nós já lemos isso, por que vocês estão aí olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará do mesmo jeito um dia, da mesma maneira como vocês viram ele subir. Essa é a fé que nós temos, e é uma fé balizada, é uma fé segura. Nós podemos ter absoluta certeza disso. No próximo domingo, a ideia é fazer uma aplicação. E daí? E depois de tudo isso? Depois de ter feito essa jornada pelo Evangelho de João, que eu espero que tenha sido tão agradável para vocês como foi para mim. Agora vocês sabem por que eu amo esse livro. Agora vocês sabem por que esse livro eu tenho que ler todo ano, várias vezes no ano. De uma só vez, eu já li o Evangelho de João várias vezes, de uma só vez, começando do Evangelho do capítulo 1 e indo embora até o final dele. É maravilhoso, maravilhoso demais esse livro da Palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber isso um pouco, né? E no próximo domingo nós vamos fazer, se Deus quiser, uma aplicação. Nós vamos dizer, e daí? E agora? Com esse conhecimento que nós adquirimos, o que é que nós vamos fazer? Essa é a ideia para o próximo domingo. Queridos, nós vamos orar mais uma vez. A saudade é muito grande, né? Ontem nós recebemos a visita do Uziel, aqui ele ficou dentro do carro, né? Foi aquela coisa meio estranha, né? Uziel, né? E a Cristina só, oi, tudo bem, né? Aí, uma meia hora de conversa, mas eu adorei. E eu mesmo já decidi, se eu estiver passando na frente da casa de alguém, vou parar lá, vou dar uma buzinada, nem que seja um aceno, né? De fora da calçada mesmo, eu vou fazer. É tão bom que a gente continue unidos, apesar desse afastamento social aí. Que Deus abençoe a todos. Vamos perseverar, porque o nosso Senhor é tudo aquilo que Ele disse ser e muito mais até do que nós podemos imaginar. E Ele vai fazer por nós ainda muito mais do que nós podemos imaginar. E com toda certeza nós estaremos na glória com Ele para louvá-lo, para glorificá-lo por toda a eternidade. Oremos. Ó Deus, não há palavras no nosso coração para agradecer por esse livro maravilhoso, o Evangelho de João. Ó Deus, nós experimentamos nesses dias a maravilha de compreender a Tua vontade por meio deste livro.
Nós agradecemos muito ao Senhor pelo teu servo que o escreveu. Nós agradecemos pelos muitos, centenas, talvez milhares de servos teus que copiaram esse livro ao longo dos séculos para que ele chegasse até nós. Nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito que nos ajuda a entender a tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos porque aprendemos nesse livro que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus e que por meio dele nós podemos ter vida, vida abundante, vida verdadeira, vida que jorra de dentro de nós, emanada do Senhor mesmo. Uma fonte a jorrar para a vida eterna, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Que privilégio, ó Deus, nós temos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou isso. Obrigado por todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam hoje. Rogo, ó Deus, que tu abençoes a cada um deles. Que tu visites cada família, ó Deus, cada pessoa. Que a tua consolação, Senhor, que o teu Santo Espírito possa encorajar cada um a permanecer firme, a renunciar a si mesmo e a te servir, sobretudo no que diz respeito a apacentar os cordeirinhos, as pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam, ó Deus, de instrução. Que de fato nós sejamos a luz do mundo, como o Senhor quer que nós sejamos. Porque foi para isso que o Senhor resplandeceu nos nossos corações, para que por meio de nós o mundo inteiro possa ser iluminado com a tua verdade. Ó Deus, faz essa obra na nossa vida, não para a nossa glória, mas para a tua glória, Senhor, agora e para todo sempre. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Um grande abraço, queridos. Deus abençoe a todos. Até a noite com a pregação do Pastor Ego. Tchau, tchau.